Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando que profecia é que fala da ressurreição ter sido no terceiro dia, e a sua dúvida está no último capítulo do Evangelho de Lucas, onde diz: "E disseram-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos." Lucas 24, 44 a 46. A pergunta, portanto, é: qual profecia do Antigo Testamento diz explicitamente que o Messias ressuscitaria no terceiro dia? Que seria a profecia que estaria sendo mencionada aqui, que no assim está escrito. Explicitamente, nenhuma profecia diz isso, assim, mas implicitamente há algumas que dizem, e para entendermos como encontrá-las, nós precisamos aprender a interpretar as Escrituras do modo como o Senhor as interpretava. Que o Messias devia sofrer, nós vemos claramente no Salmo 22, de 1 a 21, e em Isaías 53, de 1 a 9. E que ele devia ressuscitar, fica claro no Salmo 16, 10, que diz: "Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção." Uma das passagens geralmente utilizadas para fazer referência à ressurreição ser no terceiro dia é Oséias 6:2. Mas, como você disse, a passagem fala de forma coletiva e refere-se a Israel. Como fazê-la se encaixar como sendo profética a respeito do Messias? Vamos ler a passagem. Oséias 6:1 a 2 diz: "Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele." Eu entendo que essa passagem fala de uma ressurreição mais no sentido moral do que físico, pois está falando da restauração de Israel. Mas não há nada de errado em pensar na ressurreição do Senhor, pois ela é o referencial para toda e qualquer ressurreição, seja ela moral ou física, já que o mesmo capítulo faz menção da queda de Adão, no versículo 7, a qual só será plenamente resolvida quando a morte for tragada pela vitória. Portanto, nós podemos, desta passagem, pensar a expressão terceiro dia e ressurreição, pensando em Cristo como as primícias, ou seja, aquele cuja ressurreição é o preâmbulo de qualquer tipo de ressurreição ou restauração ainda esperada. Tendo isso em mente, podemos aprender com o próprio Senhor como interpretar a profecia, pois ele fez menção à sua própria ressurreição usando a passagem que fala de Jonas, obviamente para indicar que Jonas era uma figura dele próprio. Foi assim, em Mateus 12, 40, "Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra." Usando da licença dada pelo Senhor, nós podemos encontrar algumas outras passagens que indicam uma ressurreição ao terceiro dia, além dessa de Jonas, e da encontrada também em Oséias. Foi no terceiro dia que Deus fez a terra estéril produzir fruto, lá em Gênesis 1, de 11 a 13, uma boa figura das primícias, ou primeiros frutos, que é o próprio Cristo ressuscitado. "E disse Deus, produz a terra verde, erva que dê semente, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi à tarde e amanhã o dia terceiro." Gênesis 1, de 11 a 13. Esse é um exemplo. Outro exemplo. Foi no terceiro dia que Abraão levantou os olhos e viu o lugar da ressurreição de Isaque em Gênesis 22, de 3 a 4. Você talvez diga que ele viu o lugar do sacrifício, mas lembre-se de Hebreus, que diz: "Então se levantou Abraão pela manhã", agora citando Gênesis ainda, "levantou-se Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe." Gênesis 22, de 3 a 4.
Agora, lá em Hebreus diz que pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Ele então considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Hebreus 11, 17 a 19. Outro exemplo que nós podemos usar é que foi no terceiro dia que Jacó fugiu de Labão, o qual injustamente queria retê-lo, mesmo depois de haver conquistado por seu trabalho o direito às suas duas esposas. E lembre-se de que, em certo sentido, existem na Bíblia duas esposas, Israel, em Cantares, e Igreja, em Efésios. E ao terceiro dia, o dia da ressurreição, Deus garantiu liberdade a ambas. Agora, lá em Gênesis 31, citando a passagem, no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Mais um exemplo que nós podemos usar também é que foi no terceiro dia que José anunciou vida a seus irmãos, desde que lhe trouxessem o irmão mais novo. Obviamente, a intenção de José não era fazer qualquer mal a seus irmãos, mas garantir que vivessem. A passagem diz que ao terceiro dia disse-lhes José, fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Gênesis 42, 18. Davi, uma outra passagem, uma outra instância que podemos usar de exemplo, Davi promete a Jonatas que ficaria escondido até o terceiro dia. Disse Davi a Jonatas, eis que amanhã é a lua nova, em que costumo sentar-me com o rei para comer, porém deixa-me ir, esconder-me-ei no campo até a tarde do terceiro dia. 1 Samuel 25. Mais um exemplo que nós podemos também usar é o da restauração do templo, no livro de Esdras, que foi completada no terceiro dia. E é impossível não se lembrar das palavras de Jesus, confundidas pelos fariseus, como se ele falasse do templo de pedras. Ele disse assim em Esdras diz assim, acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Esdras 6,15. E Jesus, em João 2,19, Jesus respondeu e disse-lhes, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Falando, obviamente, do templo do seu corpo. Mais uma instância é no terceiro dia que Esther, figura de Israel, escapa da morte certa, a que ela estava sujeita, se comparecesse à presença do rei sem ser convidado. No livro de Esther está escrito assim, sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. Esdras 5, versículo 1. Finalmente, mais um exemplo que nós podemos usar é o próprio Senhor, quem usa de uma passagem sobre Jonas para se referir a si mesmo e a sua ressurreição. Exemplo que, inclusive, eu já dei. Estabelecendo assim um princípio de como interpretarmos as escrituras proféticas que chegaram até nós na forma de sombras ou símbolos. A passagem diz, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra.